David Carter ajustava o último botão do seu smoking diante do espelho. Os abotoados brilhavam sob a luz quente, mas seus olhos estavam distantes. Por trás da elegância impecável, havia um homem cansado, marcado pela dor de anos de luto. Ao lado, em uma moldura de prata, a foto da esposa falecida sorrindo, com a pequena Ava no colo. Ele suspirou fundo, o hábito silencioso de quem aprendeu a conviver com a ausência. Uma batida interrompeu o silêncio. Sr. Carter, chamou Maria, sua assistente. A equipe de Tóquio já chegou. Estou esperando sua convidada. David olhou para o relógio. Ela vai aparecer, respondeu com frieza. Só alguém que contratei por um aplicativo. Ele sequer sabia o verdadeiro nome dela. Apenas Zoe, profissional, discreta, bem recomendada. Exatamente o que precisava uma parceira de fachada, uma ilusão bem calculada. Do outro lado da cidade, Zoe se encarava no espelho de um pequeno camarim. Ajustava as mangas do vestido azul marinho, enquanto seus cabelos dourados caíam em ondas suaves. Seu rosto mostrava calma, mas seus olhos escondiam histórias. É só mais um papel. Sussurrou para si mesma. Entra, sorri, sai. Naquela noite, o gala da Fundação Carter resplandecia. Música, cristais tilintando, luzes douradas refletindo no mármore. Executivos falavam de negócios, riam com taças de champanhe. David estava entre eles, imponente, frio. Mas quando Zoe entrou, algo nele parou. Ela caminhava com graça, natural, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Seu sorriso era delicado, mas seu olhar revelava algo profundo. David Carter? Perguntou ela, suave. Sim, Zoe. Sou eu. Ela entrelaçou o braço ao dele com uma naturalidade que confundia até o próprio David, como se fossem feitos um para o outro. De repente, uma vozinha ecoou. Pai! Ava correu em direção a eles vestida de tule cor-de-rosa, mas, para surpresa de todos, parou diante de Zoe. A jovem se ajoelhou instintivamente. Oi, docinho. Ava observou com olhos brilhantes. Então segurou sua mão e perguntou alto, sem hesitar. Ela pode ficar para sempre. O salão inteiro se encheu de risadas e suspiros. Executivos sisudos que antes mal sorriam se renderam à cena. David ficou paralisado. Ava nunca confiava em estranhos tão rápido. Zoe ergueu a menina no colo, com delicadeza. E como se fosse natural, começou a conversar com os parceiros de David, encantando a todos. Sua fala era simples, verdadeira, sem exageros. Transformava cada interrupção de Ava em um momento de ternura. E a cada palavra, a cada gesto, o gelo que envolvia David se desfazia lentamente. Ela é maravilhosa, cochichou um dos japoneses. O senhor tem muita sorte. David ia corrigi-lo, mas a visão de Zoe rindo, com Ava em seus braços, o fez calar. Pela primeira vez em anos, ele sorriu de verdade. Mais tarde, diante da casa elegante, David hesitou antes de abrir a porta. Já que impressionamos tanto ontem, talvez devêssemos encerrar o papel com um jantar, disse. Zoe sorriu discretamente e entrou. Mas ele sabia não era apenas coerência. Ele simplesmente não queria deixá-la ir. Dentro da casa, Zoe percebeu o silêncio pesado das paredes. O vazio que só existe onde a alegria se perdeu há muito tempo. Foi então que Ava apareceu correndo, de pijama de unicórnio, os olhos brilhando ao ver Zoe. Mamãe Z! Gritou, abraçando-a com força. Zoe congelou por um instante, mas abriu os braços. A menina se agarrou a ela como se fossem inseparáveis. David franziu a testa. Mamãe Z? Ava riu e respondeu. Esse é o nome dela agora. Na nossa família de faz de conta, eu sou o bebê, o papai é o papai e ela é a mamãe. O coração de Davi parou por um segundo, porque naquele momento, pela primeira vez em anos, a ilusão parecia mais real do que ele poderia admitir. Zoe riu baixinho, sem saber se sentia lisonjeada ou desconfortável. Bem, acho que acabei de ser promovida, brincou. Ava puxou-a pela mão com energia determinada. Estamos brincando agora. Você senta aqui, mamãe Z. Papai, você vai trabalhar. Tem que dizer tchau. David lançou um olhar rápido para Zoe, encolheu os ombros e entrou na encenação.
Tchau, querida, disse beijando a testa da filha. Mas Ava apontou para Zoe, séria. Beija ela também. É isso que os papais fazem. O rosto de Zoe corou. David congelou. É só de faz de conta, insistiu Ava, firme. Depois de uma longa pausa, ele se inclinou e depositou um beijo leve na bochecha de Zoe. Um gesto educado, mas que de repente mudou o ar entre eles. Não era constrangimento, não era obrigação. Era silêncio, cheio de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Enquanto Ava arrumava xícaras de brinquedo e pelúcias para o jantar de mentira, Zoe a observava em silêncio. A menina parecia radiante, feliz, mas por trás daquela alegria havia uma necessidade profunda, o desejo de segurar para sempre essa ideia de família, mesmo que fosse só em imaginação. Mais tarde, depois que Ava adormeceu abraçada ao seu coelho de pelúcia favorito, Zoe caminhou até a cozinha. David preparava chá. O tilintar da colher no porcelanato cortava o silêncio. O ambiente, assim como o resto da casa, era impecável, minimalista, mas carregava um vazio difícil de ignorar. Foi então que Zoe notou um porta-retrato prateado ao lado da fruteira. Aproximou-se. Era uma fotografia David mais jovem, segurando um bebê recém-nascido no colo. Ao lado dele, uma mulher de cabelos castanho-avermelhados e olhar doce sorria cansada, mas iluminada. Lily, disse Davy atrás dela, em voz baixa. Zoe se virou. Ela faleceu quando Ava tinha 3 meses. Continuou ele, firme, mas distante. Câncer. Rápido. Impiedoso. Sinto muito. Sussurrou Zoe. David apenas assentiu. O silêncio que se seguiu foi frágil, respeitoso, cheio de compreensão. Zoe devolveu a foto ao lugar com cuidado. Ela parece gentil. Ela era, respondeu David. Seus olhos suavizaram. Teria gostado de você. Zoe sorriu, tocada. Mesmo sendo só a versão de mentira? Ele a fitou por um longo instante. Às vezes, o faz de conta é a única coisa que parece real. Zoe engoliu em seco. Estava acostumada a papéis, a interpretações. Mas aquela casa, aquela criança, aquele homem, não eram roteiro. Eram lembranças vivas, costuradas entre dor e amor. E algo novo, silencioso, começava a nascer. Enquanto sorvia o chá que David lhe entregava, seus dedos se tocaram por um breve instante. Nenhum dos dois recuou. O silêncio da noite os envolvia como um cobertor pesado. Da janela aberta, uma melodia suave de balé preenchia o ar, a mesma que Ava insistia ouvir antes de dormir, dizendo que a ajudava a sonhar dançando. Zoe, sozinha no quintal, sentou-se num banco de madeira. O ar fresco trazia o perfume de lavanda. Usava uma das camisas de flanela de Davi, grande demais para ela, mas aconchegante. Parecia que pertencia àquele lar, mas por dentro ainda se sentia uma visitante. A música atingiu um ponto conhecido e seus olhos se perderam na grama. A mente, porém, viajou para muito longe. Ela tinha 17 anos de novo. Bastidores, cabelo preso sob a tiara, o silêncio do público, o cheiro de resina, o palco vibrando sob seus pés. Um salto. Um momento perfeito. Até o impacto. Um estalo. Silêncio. O médico dissera que ela tinha sorte de andar novamente. Mas o sonho, aquele sonho de dançar em Paris, de subir ao palco da Ópera Garnier, havia morrido ali. Zoe piscou, voltando ao presente. As mãos tremiam em torno da xícara. A música parou. O silêncio se tornou ensurdecedor. Ela abraçou os joelhos, deixando a lembrança se assentar. A porta da varanda rangeu. Passos suaves se aproximaram. Você está bem? A voz de David soou calma, próxima. Zoe assentiu. Só pensando. Parecia que estava em outro lugar. Ela hesitou, depois confessou sem encará-lo. Eu dancei balé a vida toda. Tinha uma vaga em Paris. Diziam que eu havia nascido para isso. Um sorriso triste surgiu em seus lábios. Até não ter mais. David franziu a testa. Ela respirou fundo. Cai durante um ensaio. Fratura na coluna. Reabilitação. Nunca mais pude fazer ponta. Ele a encarou, surpreso. Você era bailarina profissional. Quase, respondeu Zoe. Quase perto demais de sentir e perder tudo. O silêncio entre eles ficou denso, mas não vazio.
David se moveu devagar e então, sem dizer nada, colocou um xale sobre os ombros dela, o mesmo que ela havia usado para cobrir Ava naquela tarde. Zoe fechou os olhos. Pela primeira vez em anos, não parecia estar representando. As mãos de Davi permaneceram ali por um instante, não de forma invasiva, apenas o suficiente para que Zoe sentisse. Eu sei como é, murmurou ele. Perder aquilo em que você construiu a vida e acordar sem nada. Zoe ergueu os olhos. E como se vive com isso? Ele se sentou ao lado dela, não perto demais, mas o bastante para compartilhar o ar da noite. Não se vive, pelo menos no começo. Você apenas continua por alguém. No meu caso, pela Ava. Ela me manteve de pé quando eu mesmo não conseguia. Zoe olhou para o xale que a envolvia. Seu coração parecia, ao mesmo tempo, exposto e protegido. Eu ainda ensino às vezes, confessou. Meninas pequenas. Nada formal, só o suficiente para sentir o ritmo de novo. David sorriu. Acho que Ava adoraria isso. Ela já adora, Zoe sussurrou. Só não sabe ainda. Ele riu baixinho e o silêncio voltou. Mas desta vez não era pesado. Era um silêncio que curava. Sob as estrelas, dois corações partidos começavam a encontrar algo verdadeiro. Já não eram mais estranhos. Eram algo mais. Na manhã seguinte, a luz do sol invadia a sala. Ava aproximou-se de Zoe na ponta dos pés, os olhos cheios de esperança, como se pedisse algo sagrado. Você pode me ensinar a dançar? Zoe piscou, surpresa. Dançar? Ava assentiu com entusiasmo e apontou para a caixa de som na estante. Vi um vídeo de uma menina girando como uma fada. A mamãe fazia isso. Papai disse que ainda sou pequena, mas eu também quero ser fada. Foi a primeira vez que Ava mencionou a mãe sem que ninguém perguntasse. Zoe afastou um cacho da bochecha dela e sorriu com ternura. Posso te mostrar algumas coisas agora mesmo, se quiser. Os olhos de Ava brilharam. Zoe olhou discretamente para o corredor. David ainda estava em reunião. Então murmurou. Agora! As duas foram até o pátio. O sol da tarde dourava o chão de pedra. Zoe conectou o celular na caixa de som, e uma melodia suave de balé se espalhou pelo ar. Tirou as sandálias e ficou descalça, sentindo o calor das pedras. Primeiro, a gente respira. Sussurrou, segurando as mãos pequenas de Ava. Um passo de cada vez. Braços para o alto. Um giro suave. Ava riu quando quase perdeu o equilíbrio, agarrando-se à cintura de Zoe. Está tudo bem, disse Zoe, rindo junto. Até as favas caem. A luz do sol parecia envolvê-las. O vestido de Ava flutuava na brisa. O cabelo de Zoe brilhava como ouro. Não havia plateia, só alegria. Na cozinha, Davi buscava um copo de água quando parou. Pela janela viu Zoe dançando com sua filha. Ela se inclinava até a altura da menina, segurava com cuidado, ria com ela. Não havia encenação, era real. Sua mão tocou o porta-retrato no balcão, Lily sorrindo com a Ava recém-nascida nos braços. Ele não o movia há mais de um ano. Agora, o virou para baixo e voltou a olhar pela janela. Zoe erguia a Ava nos braços, girando-a suavemente. O riso da menina ecoava cristalino. O rosto de Zoe brilhava, não com obrigação, mas com amor. Davi não soube dizer quando aconteceu. Mas algo dentro dele mudou. Ela já não era a mulher que ele contratara. Era algo muito mais. Naquela noite, Ava adormeceu com os braços curvados em pose de bailarina. David encontrou Zoe à mesa tomando chá. As bochechas coradas ainda traziam o calor da tarde. Eu vi você também, disse ele, baixo. Zoe pousou a xícara. Ela me pediu. Eu sei, eu costumava evitar o balé, lembrava Lily. Doía, mas hoje não doeu. O olhar de Zoe suavizou. Você é bom com ela, disse David. Ela confia em você. Ilumina-se quando tá perto. Ela é especial, respondeu Zoe, cautelosa. Ele hesitou, pigarreou. Pensei que poderia ser mais fácil para todos se você ficasse por mais um tempo. Os olhos dela se arregalaram levemente. Você disse que está entre empregos, e Ava claramente se apegou. Minha agenda é caótica. Eu poderia confiar em você? Você confia em mim? Zoe questionou, inclinando a cabeça. Agora confio. E ajudaria com as aparências.
Alguns parceiros do Gala virão nos visitar. Esperam ver uma família. Zoe encarou a xícara. Então eu seria a babá? Ou a namorada de fachada? Ou os dois? A voz dele suavizou. O que você se sentir confortável em ser, você seria bem remunerada e teria um lar por enquanto. Zoe permaneceu em silêncio pensativa. O olhar se desviou para o corredor, onde Ava dormia tranquila, ainda com uma música suave ecoando do quarto. Depois, voltou-se para David. O rosto dele estava aberto, vulnerável, sincero. Está bem, disse, por fim, num sussurro. Eu fico. Devia sentir devagar. Nenhum dos dois disse mais nada. Mas no silêncio, algo passou entre eles. Não um contrato, não um papel. Algo simples e infinitamente real. Dias depois, a chuva caiu pesada, tornando a casa mais silenciosa. Ava dormia após uma manhã de brincadeiras e sanduíches de pasta de amendoim. David estava trancado no escritório em reuniões. Zoe aproveitou a rara calma para organizar o armário do corredor, tarefa que Maria havia mencionado em voz baixa, mas que sempre ficava para depois. Enquanto separava caixas de casacos antigos, enfeites de festas e roupas de bebê já esquecidas. Zoe cantarolava baixinho. Ela alcançou a prateleira mais alta e puxou uma caixa empoeirada, ainda lacrada, marcada com letras desbotadas, Ava, 6 meses. O papelão estava macio pelo tempo, a quina um pouco amassada. Zoe hesitou por um instante e então abriu. Lá dentro, repousavam roupas de bebê minúsculas, vestidinhos delicados, gorros de lã, um chocalho prateado com o nome Ava gravado em letras suaves. Zoe sorriu, acariciando o cobertor azul dobrado por cima. Mas no fundo da caixa, havia algo mais. Envolto em papel de seda, escondido como um segredo. Zoe desdobrou cada camada com cuidado até que ofegou. Um par de sapatilhas de balé, minúsculas, rosa pálido, as pontas já gastas como se tivessem tocado o chão apenas uma ou duas vezes. Um presente, talvez de Lily, ou um sonho, uma esperança. As mãos de Zoe tremeram ao erguê-las. O cetim macio, as fitas longas e soltas, e algo dentro de seu peito se quebrou. As lágrimas vieram sem aviso, caindo sobre seu rosto. Ela se deixou deslizar até o chão, as costas contra a parede, abraçando aquelas sapatilhas frágeis como se fossem o último fio que a conectava à vida que um dia sonhou. Chorou. Não o choro contido e silencioso, mas o choro que nasce das profundezas, onde vivem os sonhos despedaçados. Chorou pela garota que fora, pelo palco que já foi seu mundo, pelo futuro que desapareceu em uma única queda. Chorou pela beleza de uma criança que ainda acreditava em fadas e piruetas. E talvez, um pouco também, porque naquela casa cheia de memórias que não eram suas, ela começava a sentir que pertencia. Passos se aproximaram. Zoe tentou secar o rosto, esconder o que sentia, mas as lágrimas insistiam. Davi surgiu na porta. Não disse nada, apenas ficou parado, observando-a, caída no chão, segurando as primeiras sapatilhas da filha, os ombros sacudindo de dor. Ele não perguntou o que havia de errado. Não tentou consertar nada. Saiu por um instante e voltou com uma pequena caixa de lenços. Colocou ao lado dela, perto o bastante para que não precisasse pedir, mas longe o suficiente para não invadir seu espaço. Nenhum sinto muito, nenhum eu entendo. Apenas silêncio. Zoe o encarou com os olhos turvos. E naquele silêncio, algo foi dito sem palavras. David se sentou ao lado dela, encostado na parede oposta. Não olhou para ela, apenas para as sapatilhas em suas mãos. E ali ficaram, por minutos infinitos. 2 mundos quebrados, dividindo o mesmo ar. Quando as lágrimas de Zoe finalmente cederam, ela o olhou e sussurrou. Obrigada. Ele apenas assentiu. E mesmo sem dizer nada, havia dito tudo. Foi nesse instante que Zoe soube. David deixara de vê-la como um papel a ser interpretado, passara a enxergá-la como ela realmente era, imperfeita, marcada, mas real. E para ambos, talvez isso fosse o suficiente. A casa estava estranhamente silenciosa naquela tarde de chuva. O som suave das gotas batia contra as janelas, misturado ao leve zumbido da voz de David, vindo do escritório no andar de cima. Na fala, Zoe e Ava brincavam. Livros de colorir espalhados pelo tapete, lápis de cera rolando sob a mesa. Ava, com suas meias de bolinhas favoritas, corria rindo de um lado ao outro atrás de um coelhinho de brinquedo.
Vou mostrar pro papai o meu salto, disse a menina correndo em direção ao corredor que levava à escada. Eva, espera, não corra, você pode escorregar, Zoe gritou, mas já era tarde, o estrondo seco. E então, silêncio. O coração de Zoe congelou, correu até a escada, e lá estava a Ava, caída no último degrau, soluçando de dor, as mãozinhas agarradas ao joelho. Oh meu Deus! Ava, meu amor! Zoe caiu de joelhos, o pânico a sufocando. Olha para mim, querida. Não se mexa. Tá tudo bem. O sangue escorria em um arranhão que parecia muito maior naquela perna tão pequena. O choro da menina rasgava a alma de Zoe. Tremendo, ela a envolveu num cobertor e a ergueu nos braços. Vai ficar tudo bem, meu anjo, eu prometo, murmurou, a voz falhando. Sem pensar duas vezes, pegou as chaves, saiu porta fora e a levou direto ao hospital. Na sala de espera, o tempo parecia não passar. Luzes brancas, ar frio, máquinas apitando ao longe, murmúrios baixos. Zoe, com Ava encolhida no colo, a beijava na testa repetidas vezes, tentando conter o próprio medo. É só um arranhão, disse a enfermeira com voz suave. Vamos fazer um raio-x rápido, só para ter certeza. Ela está bem. É muito corajosa. Zoe assentiu, mas suas mãos não paravam de tremer. Quando David chegou, as portas da ala infantil se abriram com força. Seus olhos estavam selvagens, desesperados, procurando. Ele as viu de imediato. Zoe correu até ela. O que aconteceu? Zoe se levantou rápido, ainda segurando Ava contra o peito, como se fosse parte dela. Sua voz saiu trêmula, quebrada. Ela caiu da escada. Eu não vi. Quando percebi, já era tarde. David olhou para Ava, ainda pálida, mas sonolenta depois do suco de maçã e das palavras de conforto da enfermeira. Zoe tentou falar outra vez, mas sua garganta fechou. Eu fiquei tão assustada. Ela nem é minha filha, mas A voz se partiu. As lágrimas vieram rápidas, sem tempo para esconder. Virou o rosto, envergonhada de desmoronar diante dele. David não hesitou. Avançou e os envolveu, Zoe e Ava juntas. Zoe se enrijeceu por um instante, mas logo se desfez nos braços dele, escondendo o rosto em seu peito. Seus ombros estremeciam. Ele não disse nada, apenas o segurou, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ava mexeu-se um pouco e murmurou baixinho, Mamãe Z. O apelido atravessou David como uma verdade sussurrada. Ele apertou o abraço. Ela está bem, disse baixinho. Vocês duas estão. O momento suspenso no ar estéril do hospital parecia íntimo demais para ser real. Sem promessas, sem explicações, apenas conexão. Quando Zoe recuou, limpando as lágrimas com a manga do casaco, murmurou. Desculpa, eu deveria ter sido. Não, David a interrompeu, firme e doce. Você foi exatamente quem ela precisava. Ele olhou em seus olhos, realmente olhou. Algo dentro dele mudou. O medo dela não tinha sido encenação. As lágrimas não foram educadas. O amor dela, silencioso, mas visceral, era verdadeiro. Mais verdadeiro do que qualquer coisa que ele sentira em anos. Horas depois, em casa, Ava adormeceu entre os dois no sofá da sala. Zoe acariciava os cabelos da menina. David, em silêncio, estendeu a mão. Zoe não afastou a dela. E nenhum dos dois precisou dizer palavra alguma. Cinzento. Como se o mundo pressentisse uma ruptura iminente. David estava no escritório, mergulhada em contratos, quando o celular vibrou. Uma mensagem de um velho conhecido. Só um aviso, nada formal. Achei que você devia saber. A Zoe já fez isso antes, muitas vezes. Olhe nos fóruns de acompanhantes para eventos. Ela tem perfil. Você não é o primeiro. Anexo uma captura de tela. Uma foto antiga borrada, Zoe sorrindo e em vestido vermelho. O anúncio era claro. Acompanhante discreta e profissional. Jantares de negócios. Eventos sociais. David encarou a tela por longos segundos. Fechou a mensagem sem responder. O peito apertado. Queria acreditar que era passado, que as pessoas fazem o que precisam para sobreviver. Mas a semente estava plantada. À noite, Zoe desceu as escadas em um cardigan macio, cabelo ainda úmido do banho. Encontrou David na cozinha, rígido como pedra. Ele não sorriu,
Não a cumprimentou. Apenas perguntou baixo. Tem alguma coisa que queira me contar? Zoe parou. Sobre o quê? Ele virou o celular em direção a ela. Sobre isso. O sangue sumiu do rosto dela. Inspirou fundo, devagar, e assentiu. Sim, eu ia contar. Eu já fiz isso, mas não faço mais. A mandíbula de David se contraiu. Quantos? Ela se encolheu. Isso importa? Importa. Disse rápido, quase cortando o ar. Porque eu preciso saber se tudo isso, você comigo, você com a Ava, se tudo não passou de mais uma encenação. Zoe deu um passo atrás, o coração nos olhos. Você acha que eu poderia fingir esse tipo de amor? O silêncio dele foi pior que qualquer palavra. Zoe piscou rápido, tentando segurar as lágrimas. Eu nunca menti sobre meu passado. Fiz o que precisava para pagar aluguel para comer. Mas com ela, com você, isso parou de ser fingimento faz tempo. David engoliu seco, olhando para o chão. Eu só não sei mais no que acreditar. Aquela sentença quebrou algo dentro dela. Zoe apenas assentiu, devagar, sem mais palavras. Lá fora, a chuva começou a cair. Gotas lentas, ritmadas, batendo nos vidros como dedos impacientes. Quando saiu à rua, já era um temporal. Zoe não correu, apenas caminhou. O casaco fino encharcado em segundos. O coração mais pesado que a tempestade ao redor. Quando chegou à esquina, ela se virou apenas uma vez. Apenas uma, para olhar a casa que começara a acreditar ser um lar. As luzes ainda estavam acesas, mas ninguém a esperava na porta. Naquela mesma noite, Davi passou pelo quarto de hóspedes e viu a porta entreaberta, a cama impecavelmente arrumada, o armário vazio. Sobre o criado mudo, um único papel dobrado. Ele o pegou com as mãos trêmulas e leu. David, interpretou papéis por anos. Fingi ser alguém que não era. Sorri quando estava quebrada por dentro. Segurei mãos de estranhos que nunca souberam meu nome. Eu era boa nisso, boa demais, tão boa que esqueci como era ser real. Até você, até Ava. Nunca pensei que confiaria em mim, mas sonhei que talvez um dia eu fosse mais do que a mulher que você contratou. Sonhei que você visse o que eu sentia, e que não era uma atuação. Sim, já representei antes, mas desta vez não soube parar. Zoe. David permaneceu em silêncio, a carta tremendo em suas mãos, enquanto a chuva batia nas janelas, como uma lembrança que se recusava a ir embora. Pela primeira vez em semanas, a casa parecia verdadeiramente vazia. O sol se escondeu atrás do antigo prédio de tijolos, lançando reflexos dourados sobre o chão de madeira da Carter Ballet House. Lá dentro, risadas se misturavam ao ritmo suave dos pés de bailarina. Na frente, Zoe conduzia uma fileira de crianças pela primeira posição, o coque preso, a voz serena, oferecendo correções delicadas e palavras de encorajamento. Eva girou na frente e caiu, rindo, nos braços de Zoe. Cuidado, bailarina, disse Zoe, beijando sua cabeça. Então, as portas da frente se abriram. Zoe ergueu os olhos e congelou. David estava ali, segurando uma pequena caixa branca. Haviam se passado semanas desde que ela partira. Sem uma única palavra. Ava ouviu primeiro. Papai, mamãe chegou! Zoe virou-se lentamente, o coração disparado. David entrou no estúdio, os olhos fixos nos dela. As crianças silenciaram, pressentindo algo importante. Até o pianista parou a melodia. David caminhou até o centro da sala, as mãos trêmulas abrindo a caixa. Dentro, um minúsculo par de sapatilhas brancas. Foram as primeiras que você usou para ensinar a Ava, disse ele. Eu as guardei. Os olhos de Zoe se encheram de lágrimas, mas ela não conseguiu falar. A voz de David suavizou. Perdi o amor da minha vida uma vez. Achei que nunca mais haveria espaço em mim para amar de novo. Mas eu estava errado. Você não ocupou o lugar dela. Você criou um novo. Para a Ava, para mim, para você mesma. Ele respirou fundo. Zoe, você dança pela vida conosco? Não apenas hoje, não apenas por Ava, mas para sempre. Zoe levou as mãos à boca, as lágrimas rolando. Primeiro um aceno tímido, depois firme. Ava correu para os dois, aplaudindo. A sala explodiu em alegria. As crianças não entendiam tudo, mas a felicidade não precisava de tradução.
Algumas semanas depois, houve um casamento no próprio estúdio. Sem lustres nem orquestra, apenas lanternas de papel e luzes cintilantes, cadeiras cobertas com tecido simples. E o ar carregado de amor. Zoe usava um vestido marfim singelo. Ava espalhava pétalas feitas à mão em sua própria saia de tutu. Os convidados não eram famosos. Eram pessoas cujas vidas tinham sido tocadas. Um menino a quem Zoe ensinara de graça. Uma mãe que David ajudara em silêncio. Um zelador cuja filha agora dançava porque alguém acreditou nela. Não era grandioso, mas era sagrado. Zoe tentou pronunciar seus votos, mas a emoção a calou. David apertou suas mãos com ternura. Você não precisa dizer nada. Eu já sei. Eva sorriu entre eles. E enfim, não era uma performance. Era um lar. Um ano depois, a Carter Ballet House se tornara o maior programa comunitário de dança da região. Crianças se reuniam todas as semanas, não pela perfeição, mas pelo sentimento de pertencimento. Zoe Carter agora era diretora, não atriz, não personagem, mas professora, mãe, mulher vivendo algo real. David criara o Fundo Memorial Lily Carter, em homenagem à falecida esposa, para apoiar mães solteiras que ainda ousavam sonhar. E Ava, agora com 4 anos e cheia de energia, já encontrara seu lugar, amarrava cadarços, distribuía garrafinhas de água, lembrava todos de sorrir enquanto dançavam. Na entrada do estúdio, uma foto mostrava David, Zoe e Ava descalços no palco, mãos entrelaçadas, reverenciando juntos. Abaixo, uma placa dizia: "Aqui toda criança pode dançar. Toda alma pode curar. Todo amor merece uma segunda chance." O espetáculo de fim de ano estava lotado. Ava subiu sozinha, num vestidinho branco. Seu solo não foi perfeito, mas foi pura magia. Na última nota, correu para os braços de Zoe e segurou a mão de David. Juntos caminharam até o centro do palco e se curvaram. O aplauso foi ensurdecedor. E ninguém duvidou. Algumas famílias nascem, outras são construídas. Esta foi dançada à existência.